Guerra dos Judeus. Flávio Josefo. Parte 13, primeiro tomo. Livro 3º, capítulo 1. Imperador Nero dá a Vespasiano o comando de seus exércitos da Síria para fazer guerra aos judeus. 234. O imperador Nero soube com espanto e perturbação do péssimo resultado de suas armas na Judéia, mas dissimulou e, cobrindo seu temor com uma aparência de coragem, fez rebentar sua cólera contra Céstio, como se devesse atribuir à sua incapacidade e não ao valor dos judeus as vantagens que estes tinham obtido sobre suas tropas. Ele julgava que era próprio da dignidade do império e da suprema grandeza que o levava tão acima de todos os outros príncipes, testemunhar pelo desprezo das coisas mais vergonhosas aquela firmeza que torna a alma superior a todos os acidentes da fortuna. Naquela luta que se tratava nele mesmo, entre sua altivez e seu temor, ele lançou seus olhares para todos os lados, a fim de ver a quem poderia confiar a direção de uma guerra, onde não se tratava somente de castigar a revolta dos judeus, mas de conservar no cumprimento do dever o restante do Oriente, impedindo que as outras nações quisessem também sacudir o jugo dos romanos, como pareciam estar inteiramente dispostas. Depois de ter refletido muito, achou que somente Vespasiano seria capaz de sustentar o peso de tão grande empreendimento. Sua vida, desde a juventude até a velhice, tinha passado na guerra. O império devia ao seu valor a paz que gozava no Ocidente, que se vira abalado pela revolta dos alemães, e seus trabalhos tinham dado ao imperador Cláudio, sem esforço algum, sem ter derramado uma gota sequer de sangue, a glória de triunfar contra a Inglaterra, que não se podia dizer até então ter sido verdadeiramente dominada. Dessa forma, Nero, considerando a idade, a experiência e a coragem desse grande general, e que ele tinha filhos que eram como reféns de sua fidelidade, os quais no vigor da juventude podiam servir como de braços à prudência de seu pai, além de que talvez Deus assim o permitia para o bem do império, resolveu dar-lhe o comando dos exércitos da Síria. E na necessidade que tinha dele, deu-lhe todas as demonstrações de afeto e de estima, a fim de animá-lo a se esforçar para um bom êxito, numa ocasião tão importante. Vespasiano estava então com esse príncipe na Acaia, e apenas honrado com este grande cargo, ele mandou Tito, seu filho, a Alexandria, para receber as 5ª e a 10ª legiões. Ele, depois de ter passado o estreito de Helesponto, dirigiu-se por terra para a Síria, onde reuniu todas as forças romanas e as tropas auxiliares que lhe deram os reis das nações vizinhas àquela província. Capítulo 2. Os judeus, querendo atacar a cidade de Ascalon, onde havia uma guarnição romana, perdem 18.000 homens em 2 combates, com João e Silas, 2 de seus chefes, e Níger, que era o terceiro, salva-se milagrosamente. 235. Esta vitória tão inesperada, obtida pelos judeus sobre o exército romano, comandado por Céstio,
Deixou-os de tal modo cheios de si e tornou-os tão insolentes que, incapaz de se moderar, só pensaram em levar a guerra ainda mais longe. Depois de ter reunido o que melhor havia em tropas, marcharam contra Ascalon, cidade muito antiga, distante de Jerusalém 520 estádios, e determinaram atacá-la por primeiro, porque desde muito a odiavam. Tinham por chefes 3 homens muito valentes e que possuíam tanto inteligência quanto valor: Níger, Peraíta, Silas, babilônio, e João, essênio. Ascalon era rodeada por uma grande muralha, bastante forte, mas a guarnição era fraca, composta apenas de uma corte de infantaria e de um pouco de cavalaria, comandada por Antônio. O ardor de que os judeus estavam possuídos levou-os até perto da cidade quase imediatamente. Mas, entretanto, não surpreenderam Antônio. Como ele fora avisado de sua marcha, já tinha saído com sua cavalaria para esperá-los. Sem se admirar com seu grande número e sua ousadia, resistiu tão corajosamente ao seu primeiro ataque que eles não puderam avançar até as muralhas da cidade, porque ainda que sobrepujassem de muitos os romanos, em número, tinham a desvantagem de lidar com inimigos tão peritos na guerra. Os romanos eram muito bem armados e eles, ao contrário, muito mal. Eram bem disciplinados e eles pouco. Em vez de agir pela impetuosidade e pela cólera, obedeciam perfeitamente aos seus chefes, além de que os judeus só tinham infantaria e foram facilmente derrotados, pois logo que a cavalaria rompeu suas primeiras linhas, eles fugiram e os romanos então atacaram-nos de todos os lados, espalhados pelo campo, o que lhes era muito favorável, e mataram um grande número deles. Não que os judeus não tivessem ânimo e coragem, pois tudo faziam para restaurar a luta, mas porque a desordem em que estavam não o permitia. E os romanos continuaram a persegui-los, animados como estava pela vitória, durante a maior parte do dia, sem lhes dar tempo de se reunir. Assim, 10.000 caíram mortos na luta, com João e Silas, seus comandantes. Os outros, dos quais a maior parte estava ferida, fugiram sob o comando de Níger, para uma aldeia da Idumeia, chamada Salis. Do lado dos romanos, alguns somente foram feridos. 236. Tão grande desastre, em vez de abater a coragem dos judeus, irritou-os ainda mais, pela pena que sentiam do grande número de mortos. A lembrança de suas vitórias precedentes animou-lhes a esperança e inspirou-lhes uma coragem que lhes trouxe uma segunda derrota. Sem nem mesmo dar tempo aos feridos de se curarem, eles reuniram um exército muito mais forte que o primeiro e mais animados que nunca dirigiram-se contra Ascalon. Mas não sendo mais aguerridos do que antes e tendo sempre as mesmas desvantagens que lhes haviam feito perder o primeiro combate, não tiveram neste segundo um êxito mais favorável. Antônio armou-lhes emboscadas pelo caminho, atacou-os, cercou-os de todos os lados com a cavalaria, antes que eles tivessem oportunidade de se preparar para a batalha. Desta vez tiveram eles ainda mais de 8.000 mortos. O restante fugiu, e Níger, depois de ter feito o possível quanto se podia esperar de um bom general e de um valente e corajoso soldado, fugiu para a torre de Bezedel, que era muito forte. A intenção de Antônio era prender Níger, que sabia ser um excelente general e chefe. Não quis perder tempo em atacá-la, contentou-se em incendiá-la e retirou-se, imaginando que Níger não podia deixar de perecer com os outros. Ele, porém, se tinha lançado do alto da torre e fora cair numa gruta, onde os seus o encontraram vivo,
3 dias depois, quando, oprimidos pela dor, procuraram seu corpo para enterrá-lo. Tão inesperada felicidade deu-lhes alegria inexprimível que eles só podiam atribuir à providência particular de Deus e ter assim conservado um chefe cuja vida era tão necessária para a continuação daquela guerra. Capítulo 3. Vespasiano chega à Síria e os habitantes de Séforis, a principal cidade da Galileia, que se conservava fiel aos partidos dos romanos contra os da própria nação, recebem dele uma guarnição. 237. Vespasiano chegou com seu exército a Antioquia, capital da Síria, que é, sem contestação, quer pelo seu tamanho, quer pelas outras vantagens, uma das 3 principais cidades de todo o Império Romano. Lá encontrou o rei Agripa, que o esperava com suas tropas. De lá passou a Ptolemaida, onde os habitantes de Séforis vieram encontrá-lo. O desejo de prover a própria segurança e o conhecimento que tinham do poder dos romanos não os havia deixado esperar sua chegada, para lhes demonstrar fidelidade. Tinham dito a Céstio que jamais se separariam e tinham pedido e recebido dele uma guarnição. Assim, não somente viram Vespasiano chegar com alegria, mas prometeram-lhe servir-lhe contra os da própria nação e rogaram-lhe que lhes desse cavalaria e infantaria de que eles poderiam ter necessidade para resistir aos judeus se fossem atacados. Vespasiano fê-lo de boa vontade, porque sua cidade, sendo a maior da Galileia, a mais forte em sua posição e a principal defesa do país, julgou que lhe era muito útil contar com ela nessa guerra. Capítulo 4. Descrição da Galileia, da Judéia e de algumas outras províncias vizinhas. 238. Há 2 Galileias. Uma chama-se a Alta e a outra a Baixa. Ambas são limitadas pela Fenícia e pela Síria. Do lado do ocidente estão a cidade de Ptolemaida, todo o seu território, e o Monte Carmelo, que outrora pertencia aos galileus e agora é dos tírios, perto do qual está a cidade de Gamala, chamada a Cidade dos Cavaleiros, porque o rei Herodes para lá mandava os dispensados. Do lado do sul, tem na fronteira a Samaria e Citópolis, até o Rio Jordão. Do lado do oriente, seus limites são Ipom, Gadares, Galaunita, que são também as do reino Agripa. E do lado norte, confinam com Tiro e seus territórios. A Baixa Galileia estende-se de Tiberíades até Zebulon, do qual Ptolemaida está mais próxima, do lado do mar e sua largura. Desde a aldeia de Xalote, situada no Campo Grande, até Bersabeia. Ali começa também o território da Alta Galileia, que vai até a aldeia de Baca, que a separa das torres dos Sírios e se estende desde Tela, aldeia próxima do Jordão, até Merote. Embora essas 2 províncias estejam rodeadas de tantas e tão diversas nações, todavia, elas sempre lhes resistiram em todas as suas guerras, porque além de serem muito populosas, seus habitantes são muito valentes e instruídos desde a infantaria na arte da guerra. As terras são terras tão férteis e tão bem plantadas, com toda espécie de árvores, que sua abundância convida a cultivá-las, mesmo àqueles que têm pouca inclinação para a lavoura, e não há terras inúteis.
Não somente há uma grande quantidade de aldeias e vilas, mas também um grande número de cidades tão populosas que a menor delas tem mais de 15 mil habitantes. Assim, ainda que a extensão da Galileia não seja tão grande como a do país que está além do Jordão, não lhe é, porém, inferior em força, porque é, como eu acabo de dizer, toda cultivada e muito fértil. Ao passo que uma grande parte daquele outro país é seca, deserta e incapaz de produzir frutos para alimentação. Há, entretanto, lugares onde a terra é tão excelente que produz toda espécie de plantas. Aí vemos grande quantidade de vinhas, de oliveiras e de palmeiras, porque as torrentes que caem das montanhas regam-nas, e os riachos que correm sem cessar refrescam-na durante os grandes calores do verão. Essa região estende-se em comprimento de Macheron até Pela, e em largura de Filadélfia até o Jordão. Pela limita do lado do norte, o Jordão do lado do ocidente, o país dos Moabitas do lado do sul, e a Arábia, Sibonitida, Filadélfia e Gerasa do lado do oriente. O país que depende de Samaria e que está situado entre a Judéia e a Galiléia começa na aldeia de nome Ginéia e termina na toparquia de Acrabatana. Em nada difere da Judéia, pois um e outro são montanhosos e têm ricos campos. As terras são muito boas, fáceis de se cultivar e produzem grande quantidade de frutos, tanto comuns como silvestres, porque, sendo naturalmente secos, não lhes falta a chuva para os regar. As águas são as melhores do mundo. Leite em maior abundância do que ali. Mas o que sobrepuja a todo o restante e faz que se apreciem essas duas províncias é a incrível quantidade de homens que a povoa. Ambas terminam na aldeia de Anvate, antiga cidade de Borcéus. A Judéia termina também nessa mesma cidade, nessa mesma aldeia, do lado do norte. Estende-se do lado do sul até uma aldeia da Arábia, de nome Jardã. Sua largura vai do Rio Jordão até Jope. Jerusalém, colocada no meio, é como o centro. Esse belo país tem ainda esta vantagem, que, indo até Ptolemaida, o mar não contribui menos que a terra para torná-lo tão delicioso quão fértil. Está dividido em 11 partes, das quais a cidade de Jerusalém é a primeira, e como a rainha e chefe de todas. As outras 10 foram distribuídas em toparquias, que são Gófina, Acrabatana, Herodion e Jericó. Jâmnia e Jope, que têm jurisdições sobre as regiões vizinhas, não estão compreendidas nas que eu acabo de dizer, bem como Gamalite, a Gaulanítida, a Bataneia e a Traconítida, que fazem parte do reino de Agripa. Essa região, que é habitada pelos sírios e pelos judeus, estende-se em largura, desde o Monte Líbano e as nascentes do Jordão, até o lago Tiberíades, e em comprimento, desde a aldeia de Arfaque até Julíada. Capítulo 5. Vespasiano e Tito, seu filho, vão a Ptolemaida com um exército de 60.000 homens. 239. Eis o que eu julguei dever dizer da Judéia e das províncias vizinhas, o mais brevemente possível. O auxílio enviado por Vespasiano aos Decéfores era de 1.000 cavaleiros e de 6.000 soldados de infantaria, comandados por Plácido. A infantaria foi posta na cidade e a cavalaria acampou naquela grande extensão.
que se chama o Campo Grande. Uns e outros faziam continuamente pequenas incursões aos lugares vizinhos, com que Joséfo e os seus, embora não fizessem nenhum ato de hostilidade, foram bem incomodados. Aquelas tropas romanas não se contentavam em saquear o campo, pilhavam também tudo o que podiam apanhar ao sair das cidades, tratavam mal os habitantes quando eles ousavam se afastar e os obrigavam a ficar dentro das muralhas. 240. Joséfo, vendo as coisas nesse estado, fez todo o possível para se apoderar de Séforis, o que não conseguiu, porque ele tinha de tal modo fortificado a cidade que nem mesmo os romanos tê-la-iam podido tomar. E assim, não podendo, nem atacando-os, nem pela persuasão, trazer os seforianos ao partido, ficou desiludido em suas esperanças. Essa ideia que tivera irritou de tal modo os romanos, que eles não se contentavam em continuar suas devastações, mas matavam a todos os que resistiam, reduziam os demais à escravidão, incendiavam tudo, passavam a ferro e fogo sem poupar a ninguém, e não podia-se ter tranquilidade nem segurança, senão nas cidades que Joséfo tinha fortificado. 241. Entretanto, Tito, com as tropas que tinha levado de Alexandria, dirigiu-se a Ptolemaida para junto de Vespasiano, seu pai, mais depressa do que se teria imaginado e que o inverno lhe teria permitido. Uniu assim a 15ª Legião, a 5ª e a 10ª, compostas dos melhores soldados do Império e que eram seguidas de 18 cortes fortalecidas, ainda com 5 outras e com 6 companhias de cavalaria, vindas de Cesareia, 5 das quais eram de sírios. 10 dessas cortes ou regimentos tinham cada uma 1000 soldados de infantaria, e as outras 613, além de 120 cavaleiros. Os príncipes aliados fortaleceram ainda mais esse exército, pois o rei Antíoco, Agripa e Sorreme mandaram cada qual 2000 soldados de infantaria. Malco, rei da Arábia, mandou 1000 cavaleiros e 5000 soldados de infantaria, dos quais a maior parte também estava armada de arco e flechas. Todas essas tropas unidas faziam mais ou menos 60.000 homens, sem contar os empregados, os servidores, que eram um grande número, e que, tendo passado toda a vida nos perigos da guerra e assistido a todos os exercícios que se faziam durante a paz, não eram inferiores aos seus amos em coragem e perícia. Capítulo 6. Sobre a disciplina dos romanos na guerra. 242. Não se pode admirar a prudência dos romanos, que os leva a tornar seus criados não somente aptos para servi-los, mas também para tudo ou mais, inclusive tomar as armas e combater. Se considerarmos sua disciplina e seu proceder em todas as coisas que se referem à guerra, não havemos de duvidar de que somente o valor, e não a sorte, eles devem o império do mundo. Não esperam para esse exercitar que a guerra ou a necessidade a isso os obrigue. Fazem-no em plena paz, e como se tivessem nascido com as armas nas mãos, jamais deixam de servir delas. Tomar-se-iam tais exercícios por verdadeiros combates, tanto se lhes parecessem. Assim, não nos devemos admirar de que eles são capazes de enfrentar os inimigos com tão invencível coragem. Jamais rompem a ordem
O medo nunca os faz perder o juízo e o cansaço não os abate. Dessa forma, como não encontram inimigos em que todas essas qualidades se reúnam, sempre saem vitoriosos. E o que acabo de dizer nos mostra que podemos chamar os seus exercícios de verdadeiros combates, onde não se derrama sangue, e seus combates de exercícios sangrentos. Em qualquer lugar onde fazem guerra, não podem ser surpreendidos por um repentino ataque dos inimigos, porque antes de serem atacados, eles fortificam o acampamento, não de qualquer modo, nem ligeiramente, mas de uma forma quadrangular. E se a terra é desigual, eles a aplanam, pois levam sempre consigo um grande número de feridos e de outros operários, para que nada lhes falte do que é necessário para a fortificação. O interior do seu acampamento é dividido em quarteirões, onde se fazem os alojamentos dos oficiais e dos soldados. O exterior parece-se com muralhas de uma cidade, porque eles erguem torres equidistantes e em cujos intervalos colocam máquinas para tirar pedras e dardos. O acampamento tem 4 partes, bastante largas, a fim de que os homens e os cavalos possam entrar e sair facilmente. O interior está dividido em ruas, no meio das quais estão os alojamentos dos chefes, um pretório feito à maneira de um pequeno templo, um mercado, oficinas de operários e tribunais onde os principais oficiais julgam as questões que surgem. Assim, tomar-se-ia o acampamento por uma cidade, feita no momento, tão grande é o número dos que ali trabalham. Sua longa experiência os põe nessa situação, mais do que se poderia acreditar. Quando necessário, rodeiam-no de uma defesa, em trincheira, de 4 côvados de largura e outro tanto de profundidade. Os soldados, com suas armas sempre perto, vivem juntos, em boa ordem e de perfeito entendimento. Vão por esquadras ao bosque, ao rio, aos campos, buscar forragem e tomam as refeições juntos, não lhes sendo permitido comer separadamente. O som da trombeta indica-lhes a hora de dormir, de despertar, de entrar em guarda. Coisas todas tão bem reguladas, que tudo se faz com ordem. Os soldados pela manhã vão cumprimentar seus comandantes. Estes vão saudar os tribunos, e os tribunos e os oficiais vão juntos cumprimentar o comandante supremo. Dão-se-lhes a senha e todas as ordens necessárias para transmiti-las aos subalternos, para que todos conheçam a maneira como combater, quer seja necessário em escaramuças ou retirar-se ao acampamento. Quando se vai levantar o acampamento, o primeiro som de trombeta manda desmanchar as tendas e preparar-se para a partida. Quando a trombeta toca a segunda vez, eles carregam a bagagem e esperam para partir. Um terceiro sinal, como se faria numa corrida de cavalos. Incendeiam o acampamento, porque é muito fácil fazer outro, mas também para impedir que os inimigos dele se possam servir. Quando a trombeta toca a terceira vez, todos marcham e, para que conservem as fileiras, não se permite a ninguém ficar atrás. Um arauto, então, que está do lado direito do general, pergunta-lhes por 3 vezes se estão prontos para combater. Eles respondem também por 3 vezes, em voz alta, num tom que demonstra alegria, que estão todos prontos. Muitas vezes antecipam-se ao arauto, mostrando com seus clamores, levantando os braços, que querem lutar. Marcham em seguida na mesma ordem, como se tivessem o inimigo pela frente, sem jamais desmanchar as fileiras. Os soldados de infantaria são defendidos por capacetes e couraças, cada qual usa 2 espadas, e a que está do lado esquerdo é muito mais comprida do que a outra, pois a que eles têm do lado direito
só tem um palmo de comprimento e seria mais um punhal do que uma espada. Soldados escolhidos que acompanham o chefe levam dardos e tajas. Todos os outros têm dardos e longos escudos e trazem uma espécie de cesto, uma serra, um podão, um machado, um picão, uma foice, uma corrente, pedaços longos de couro e pão para 3 dias, de sorte que não estão menos carregados que os cavalos. Os da cavalaria trazem uma longa espada do lado direito, uma lança, um escudo preso ao lado do cavalo e uma aljava com 3 dados ou mais, cuja ponta é muito larga e que não são menos longos que os da infantaria. Suas couraças e capacetes são semelhantes aos da infantaria. Os escolhidos para acompanhar o chefe estão armados como os outros. É por sorte que as tropas ocupam a dianteira, isto é, marcham na frente. Vimos, pois, a maneira de acampar e as diversas armas dos romanos. Nada fazem em seus combates sem premeditar, mas suas ações são sempre o resultado de outras deliberações. Assim, se cometerem faltas, poderão remediá-las facilmente. E embora essas coisas sejam maduramente preparadas, preferem que seus efeitos não correspondam à expectativa a dever seus felizes resultados à sorte. Porque as vantagens que daí se tiram somente levam a agir inconsideradamente. Ao passo que a infelicidade que se segue a uma resolução sabiamente tomada serve para se prever o que pode no futuro fazer evitar outras semelhantes. Ainda mais que não se pode pretender a honra do que sucede fortuitamente. E ao contrário, nas desgraças, que acontece contra toda expectativa, tem-se pelo menos a consolação de nada ter deixado do que a prudência aconselhava. Esses contínuos exercícios militares não somente fortalecem o corpo dos soldados, mas também reforçam-lhes a coragem. O temor do castigo torna-os exatos em todos os deveres, pois as leis ordenam penas capitais, não somente para a deserção, mas também para as mínimas negligências. Por mais severas que sejam as leis, os oficiais que as fazem observar o são ainda mais. Mas as honras com que recompensam o mérito são tão grandes que os que sofrem os mais rudes castigos não ousam se queixar. Essa maravilhosa obediência fez com que nada seja mais belo na paz, nem mais temível na guerra, do que o exército romano. Tão grande número de homens, porém, assemelha-se a um só corpo, que se move todo e ao mesmo tempo, pois as tropas que o compõem estão admiravelmente bem organizadas. Seus ouvidos estão atentos às ordens, seus olhos abertos aos sinais e suas mãos preparadas para a execução do que lhes é mandado. São valentes e infatigáveis na luta. Uma vez empenhado num combate, não recuam, nem a um número de inimigos, nem rios, nem florestas, nem montanhas que lhe possam impedir a marcha para a vitória, nem mesmo a adversidade, porque eles não se julgam dignos do nome de romanos, se também sobre ela não triunfarem. Não nos admiremos, portanto, de que os exércitos, que executam de maneira heróica conselhos tão sabiamente tomados, tenha levado longe suas conquistas. Esse soberbo império tem por limites o Eufrates do lado do Oriente, o Oceano do lado do Ocidente, a África do lado do Sul e o Reno e o Danúbio do lado do Norte. E podemos dizer, sem bajulação, por maior que seja a extensão de tantos reinos e províncias, o coração desse povo, que sua prudência, unida ao valor,
tornaram senhor do mundo é ainda maior. Meu fim, no que acabo de dizer, não é tanto tecer elogios aos romanos, mas consolar aqueles que eles venceram e fazer os outros perder o desejo de se revoltar contra eles. Talvez também essas palavras sirvam para aqueles que, apreciando a boa disciplina como ela merece, não estão particularmente informados da que os romanos observam na guerra. Capítulo 7. Plácido, um dos chefes do exército de Vespasiano, quer atacar a cidade de Jotapate, mas os judeus os obrigam a abandonar vergonhosamente essa empresa. 243. Vespasiano empregou o tempo que ficou em Ptolemaida com Tito, seu filho, em organizar todas as coisas necessárias para seu exército. Plácido, entretanto, percorreu toda a Galiléia e matou a maior parte dos que pôde apanhar. Eram apenas homens sem coragem e incapazes de resistir. Todos os que tinham valor retiraram-se para as cidades que Joséfo tinha fortificado. Como Jotapate era a mais forte de todas, Plácido resolveu atacá-la, na persuasão de que, por um repentino esforço, ele a tomaria, sem muita dificuldade, e conquistaria uma grande reputação perante os generais, pela facilidade que lhes daria em seguida aos seus empreendimentos, o terror que as outras cidades sentiriam por ver cair deste modo a mais importante de todas. Mas os efeitos não corresponderam à expectativa, pois os habitantes de Jotapate descobriram seus desígnios, atacaram suas tropas e que não estavam preparadas para a luta. Como eles combatiam pela pátria, por suas esposas e por seus filhos, atacaram-nas com tanto ardor que os puseram em fuga e feriram a muitos. Mas só conseguiram matar 7, quer porque os romanos estavam bem armados e não fugiam em desordem, quer porque os judeus, que não estavam tão bem armados, se contentavam em lançar-lhes dardos de longe, sem travar combate com eles. Perderam, por sua vez, 3 homens apenas, e tiveram poucos feridos. Dessa forma, Plácido abandonou seu projeto. Capítulo 8. Vespasiano entra em pessoa na Galiléia. Ordem da marcha de seu exército. 244. Vespasiano resolveu atacar em pessoa a Galiléia e partiu de Ptolemaida, depois de ter organizado a marcha, segundo o costume dos romanos. As tropas auxiliares, mais levemente armadas, marcharam na frente, para repelir as escaramuças dos inimigos e fazerem explorações e batidas nos bosques e em outros lugares onde poderiam haver emboscadas. Uma parte da infantaria e da cavalaria romana seguia, e 10 soldados de cada companhia com suas armas e coisas necessárias para fazer o acampamento. Os exploradores acompanhavam-nos para aplanar o caminho, cortar as árvores que lhes poderiam impedir a passagem e retardar-lhes a marcha. A bagagem dos oficiais ia depois com a cavalaria, escoltando-a. Vespasiano marchava com tropas escolhidas e alguns lanceiros. Tirava para esse fim 120 mestres de cada um dos corpos de cavalaria. As máquinas, para a tomada das praças, vinham em seguida, e depois os tribunos e os oficiais, acompanhados por soldados escolhidos. Vinha depois a águia imperial, ilustre insígnia dos romanos.
que eles julgavam dever colocar à frente de seus exércitos, para mostrar que assim como a águia reina no ar sobre todas as aves, eles reinam na terra sobre todos os homens, e que em qualquer lugar ao qual levarem a guerra, ela lhes serve de presságio de que serão sempre vencedores. As outras insígnias, nas quais haviam imagens que eles diziam sagradas, estavam em redor da águia. As trombetas e os clarins vinham depois. Marchavam 6 a 6, de frente, com oficiais encarregados de conservar a ordem e manter a disciplina. Os servos de cada legião acompanhavam os soldados e levavam suas bagagens sobre mulas e cavalos. Por último, vinham os que traziam os víveres, os operários e os outros mercenários escoltados, ainda por um bom número de cavaleiros e de soldados de infantaria. Vespasiano marchou nessa ordem e chegou à fronteira da Galiléia e ali acampou, embora tivesse podido, então, avançar ainda mais. Mas ele julgou dever infundir o terror no espírito dos inimigos, com a presença do exército, e dar-lhes a oportunidade de se arrepender, antes de travar o combate. Não deixou, porém, de pôr em ordem tudo o que era necessário para um cerco. Capítulo 9. Somente a notícia da chegada de Vespasiano espanta de tal modo os judeus que Joséfo, vendo-se quase completamente abandonado, retira-se para Tiberíades. 245. O grande general conseguiu o seu intento apenas com a notícia da sua chegada. Isso de tal modo assustou os judeus que todos se haviam reunido a Joséfo e se tinham acampado em Gariz, perto de Séforis. Fugiram, não somente antes do combate, mas mesmo sem ter visto o exército. Joséfo viu-se assim abandonado. Tal consternação reinava entre os judeus que ele imaginou estarem eles dispostos a se entregar aos romanos, pois não estavam em condição de resistir, com tão pouca gente que lhes restava. Achou então que deveria ausentar e retirou-se para Tiberíades. Capítulo 10. Joséfo adverte os principais de Jerusalém do estado das coisas. 246. Vespasiano atacou primeiro Gadara, tomou-a sem dificuldade, ao primeiro assalto, porque lá havia muito pouca gente capaz de defendê-la. Os romanos mataram todos os que estavam em idade de pegarem armas. De tal modo, a lembrança da derrota sofrida por Céstio os acirrava contra os judeus. Vespasiano não se contentou de mandar incendiar a cidade, mas mandou queimar também as aldeias e as vilas dos arredores, cujos habitantes foram escravizados em grande parte. 247. A presença de Joséfo encheu de temor a cidade, que ele tinha escolhido para seu abrigo. Os de Tiberíades julgaram que ele não teria ido para lá se não estivesse completamente desiludido sobre o resultado daquela guerra. E nisso não se enganavam, pois ele não via outra esperança de salvação para os judeus do que se arrependerem na falta cometida. Não duvidava de que os romanos estavam dispostos a perdoá-los, mas teria preferido perder 1000 vidas do que trair sua pátria, abandonando vergonhosamente o cargo que lhe tinha sido confiado para procurar sua salvação entre aqueles contra os quais o haviam mandado fazer a guerra. Assim, ele escreveu aos principais de Jerusalém para informá-los do verdadeiro estado das coisas,
sem exagerar sobre a potência dos romanos e seu valor, o que lhe teria dado motivo de julgar que ele tinha medo, nem também menosprezando-os, para que não fortalecesse-os em sua ousadia, da qual talvez já se começavam a arrepender. E rogava-lhes, se tinha intenção de fazer um tratado, que lhe dissessem imediatamente, ou se estavam resolvidos a continuar a guerra, que lhe mandassem reforços capazes de oferecer resistência ao inimigo. Capítulo 11. Vespasiano sitia Jotapate, onde Joséfo se havia refugiado. Diversos assaltos inúteis. 248. Como Vespasiano sabia que Jotapate era a praça mais forte da Galiléia e que um grande número de judeus ali se havia refugiado, resolveu atacá-la e destruí-la. Mas lá não se podia ir senão pelas montanhas, porque as estradas eram muito difíceis, ásperas e pedregosas, quase impraticáveis para a cavalaria e muito difíceis para a infantaria. Ele mandou então um corpo de tropas com um número grande de exploradores e operários, que em 4 dias puseram-na em condições de permitir que todo o exército por ali pudesse passar sem dificuldade. No 5º dia, era dia 20 de maio, Joséfo foi a Tiberíades. Foi de Tiberíades a Jotapate, e ergueu o ânimo dos judeus com sua presença. Um fugitivo avisou Vespasiano e exortou-o a se apressar para atacar a praça, porque se vencesse e aprisionasse Joséfo, teria aprisionado toda a Judéia. Vespasiano ficou tão contente com essa notícia que a atribuiu a uma bondade particular dos deuses, que o mais prudente de seus inimigos se tivessem assim retirado a uma praça, e ordenou, no mesmo instante, que Plácido, com 1000 cavaleiros, e Ebúcio, um dos mais sábios e mais valorosos dos seus oficiais, atacassem a cidade de todos os lados, a fim de que Joséfo não pudesse escapar. Seguiu-os no dia seguinte com todo o seu exército, e tendo marchado até a noite, chegou a Jotapate, acampou a 7 estádios da cidade do lado do norte, sobre uma colina, a fim de alarmar os sitiados com a presença de seu exército. Teve bom resultado em seu alvitre, pois eles ficaram tão atônitos que se refugiaram na cidade e ninguém se atreveu a sair de lá. Os romanos, cansados por terem feito aquela caminhada em tão pouco tempo, não atacaram naquele dia. Mas Vespasiano, para cercar os judeus de todos os lados, empregou 2 corpos de cavalarias e 1 de infantaria, que estavam um pouco mais recuados. Como na guerra a necessidade obriga a tudo empreender, no desespero de não se poder salvar, a que se viram reduzidos os judeus, sentiram redobrar-se-lhes a coragem. No dia seguinte começou a batalha. Os judeus se contentaram em resistir aos romanos, que tinham avançado suas posições até perto das muralhas. Vespasiano ordenou em seguida a todos os arqueiros, fundibulários e outros atiradores de dardos que atirassem. E ele mesmo, com a infantaria, atacou do lado de uma colina, de onde se podia assaltar a cidade. Mas Joséfo e os seus resistiram tão corajosamente e praticaram tais atos de bravura que repeliram para bem longe os romanos, e as perdas foram iguais de lado a lado. O desespero animava os judeus, e a vergonha de encontrar tanta resistência irritava os romanos. A ciência da guerra, unida à coragem, combatia de um lado, a audácia e a coragem armadas pelo furor do outro. Todo o dia passou-se desse modo. A noite separou-os. 13 romanos somente morreram, mas muitos ficaram feridos.
os judeus perderam 17 homens e tiveram 600 feridos. Os romanos no dia seguinte deram um novo ataque. De lado a lado houve atos de valor ainda maiores que os anteriores, pela coragem que os animava. Os judeus, pois tinham contra sua esperança resistido ao primeiro assalto, e porque a vergonha que os romanos sentiam por ter sido repelidos faziam com que eles se considerassem vencidos, se ainda demorassem para obter a vitória. 5 dias se passaram deste modo. Em semelhantes assaltos, os sitiantes redobrando seus esforços e o sitiado não somente resistindo, mas também fazendo incursões, sem que tão grandes forças como as dos romanos os assustassem, nem igualmente as grandes dificuldades que encontravam naquele assédio diminuíssem o valor dos romanos. Capítulo 12. Descrição de Jotapate. Vespasiano manda preparar uma grande plataforma como um terraço para de lá atacar a cidade. Esforços dos judeus para retardar esse trabalho. 249. A cidade de Jotapate está quase toda construída sobre um rochedo escarpado e rodeada de 3 lados por vales tão profundos que a vista não lhe consegue ver o fundo. O único lado, que está ao norte e onde ela está situada, no penedo da montanha, é acessível. Mas Joséfo havia mandado fortificá-lo e encerrá-lo dentro da cidade, a fim de que os inimigos não pudessem se aproximar do alto da montanha que a dominava, e outras montanhas que estavam em redor da cidade ocultavam-lhe a vista de tal modo que não se podia perceber que lá havia o que havia lá dentro. Tal a situação de Jotapate. 250. Vespasiano, vendo que tinha de combater ao mesmo tempo contra a natureza, que tornava aquela praça tão forte, e contra a obstinação dos judeus em defendê-la, reuniu os principais oficiais do seu exército para deliberar a respeito dos meios de como atacar ainda com mais vigor aquela cidade. Tomaram a resolução de levantar um grande terraço do lado da cidade, que era o de mais fácil acesso. Empregou para isso todo o exército, reunindo o material necessário. Tiraram grande quantidade de madeira e de pedra das montanhas vizinhas. Fizeram couraças em grande número para proteger os operários contra os dardos atirados da cidade. A terra era trazida dos lugares mais próximos e passada de mão em mão, continuamente, sem parar. Como todos no exército trabalhavam com grande solicitude, a obra progredia muito. Os judeus, para impedi-los, atiraram-lhes dardos dos altos das muralhas, pedras enormes sobre as couraças dos trabalhadores, que causavam enorme ruído, e atravessavam o serviço, embora não pudessem impedir que eles continuassem a trabalhar. Vespasiano montou então 160 máquinas que atiravam sem grande quantidades de dardos. Acho que é tá errado esse 100 aqui. Vespasiano montou então 160 máquinas que atiravam uma grande quantidade de dardos contra os que defendiam as muralhas. Muito bem, agora está correto. Mandou também colocar em posição outras máquinas maiores, das quais algumas lançavam dardos e outras grandes pedras. Ao mesmo tempo, os árabes atiravam tanto fogo e tantas flechas, bem como os outros arqueiros de dardos, que todo espaço entre os muros e o terraço estava tão cheio deles que parecia impossível abordá-lo por ali. Nada, porém, intimidava os judeus. Eles não deixavam de fazer incursões, arrancavam as fortificações e outras defesas.
Vespasiano reconheceu que o espaço vazio entre as aberturas dessas obras dava lugar aos sitiados de o atravessar. Mandou então fechá-las, e não ficou mais nenhum intervalo. Levou depois todas as forças para aquele lugar e tirou aos judeus a oportunidade de lhe interromper os trabalhos com novas incursões. Capítulo 13. Joséfo manda erguer um muro mais alto que o terraço dos romanos. Os sitiados sentem falta d'água e Vespasiano tenta tomar a cidade pela fome. Um estratagema de Joséfo faz mudar de ideia e ele volta a empregar a força. 251. Depois que Vespasiano levantou aquele terraço, quase tão alto como os muros da cidade, Joséfo achou que seria vergonhoso não fazer também alguma obra grandiosa para defender a cidade, maior ainda que a que os romanos haviam feito para atacá-la. Assim resolveu construir um muro muito mais alto do que o terraço. Na impossibilidade de trabalhar, que os operários alegavam, por causa da grande quantidade de dardos atirados continuamente pelos romanos, ele achou um meio de eliminar aquela dificuldade. Mandou fincar na terra grossos postes, aos quais ataram peles de bois, mortos recentemente, cujas dobras não somente tornavam inúteis os golpes dos dardos e das flechas, mas diminuíam a força das pedras lançadas pelas máquinas e amorteciam a do fogo por sua umidade. Assim, com essa forte defesa, com esse poderoso abrigo, pôs os operários em condições de trabalhar, sem nada temer. Trabalharam de dia e de noite, com tanto entusiasmo, que fizeram um muro de 20 côvados de altura, fortificado com várias torres, com ameias. Esse recurso, unido à constância invencível dos sitiados, causou grande admiração aos romanos, que já se julgavam senhores da cidade. E Vespasiano não ficou menos irritado do que surpreso, por ver que a habilidade de Joséfo e a coragem que aquela nova fortificação inspirava aos judeus lhe dava tanta coragem que não se passava um dia em que eles não fizessem várias incursões, nas quais atacavam os romanos e levavam o que lhes caía nas mãos para a cidade e incendiavam alguns lugares. Depois de tentar tudo o que pensou ser útil, achou que seria melhor, em vez de continuar a atacar a praça, obrigá-la a se entregar pela fome, fazendo com que os sitiados desistissem antes de se verem reduzidos aos extremos. Ou, se eles teimassem em continuar, recomeçariam os ataques, quando a fome os tivesse de tal modo enfraquecido que seria fácil vencê-los. Depois destas resoluções, mandou vigiar cuidadosamente todas as passagens. 252. Os sitiados tinham muito trigo e todas as outras coisas necessárias, menos sal. Mas faltava-lhes água, pois não tendo fontes na cidade, eram obrigados a usar somente o que caía do céu. Porém chovia pouco no verão, época em que se dava aquele assédio. Joséfo, vendo que era aquele o único empecilho que os afligia e que todos os seus soldados demonstravam muita coragem, mandou distribuir águas em medidas a fim de prolongar o assédio, muito mais do que os romanos esperavam. Essa ordem aborreceu o povo, que não quis receber tal limitação, como se não houvessem mais água, recusando-se a trabalhar. Os romanos souberam de tudo, porque os viam de cima da colina se reunirem no lugar onde se lhes davam a água racionada, e mataram até mesmo alguns a golpes de dardo. Acabou-se depressa a água dos poços, e Vespasiano esperava que a praça se entregasse. Mas Joséfo
para tirar-lhe aquela esperança, mandou colocar nas ameias dos muros uma grande quantidade de panos encharcados de água, o que encheu de admiração e, ao mesmo tempo, irritou os romanos, porque eles não podiam imaginar que, se esta lhes faltava para o sustento da vida, usassem dela com tanta profusão daquele modo. Dessa forma, Vespasiano não mais se iludiu com a esperança de tomar a praça pela fome e voltou a empregar a força, que era justamente o que os judeus desejavam, porque, vendo-se perdidos irremediavelmente, preferiam morrer com as armas na mão do que de sede ou de miséria. Joséfo serviu-se de um outro meio para obter mais água. Havia do lado do ocidente um riacho tão fundo que os romanos não montavam muita guarda daquele lado. Ele escreveu aos judeus que estavam fora da cidade que lhe trouxessem de noite, por ali, água e outras coisas de que necessitavam. Para isso deveriam se cobrir com peles e andar de 4, a fim de que os inimigos os tomassem por cães ou outros animais. Assim se fez, até que os romanos perceberam-nos e fecharam-lhes a passagem. Capítulo 14. Último capítulo da leitura de hoje. Não esqueça de deixar o like, tá, pessoal? Obrigado pela presença. Se ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, acesse a playlist. Lá você vai encontrar este livro desde o início da narração, o primeiro capítulo, e uma série de outros livros para você maratonar e aprender lendo com ouvidos. 253. Joséfo, vendo que não havia mais esperança de salvação para a cidade, nem para os que a ocupavam, pois se continuassem obstinadamente a defendê-la, dentro de poucos dias estariam reduzidos aos extremos. Reuniu em conselho os oficiais e os principais da cidade para tratar dos meios de se salvarem. O povo soube-o e veio em massa rogar-lhe que não o abandonasse, que toda a sua confiança estava nele, que somente ele podia salvá-lo, pois, tendo-o à sua frente, combateriam com alegria até o último respiro. Se tinham de perecer, que tivessem pelo menos a consolação de morrer todos os seus pés. Todos aos seus pés. Disseram-lhe que não era uma nação digna dele querer fugir dos inimigos. Abandonando os amigos, era como abandonar durante a tempestade um navio, de que se tivera o comando em tempo de calma. Seria daquele modo fazer naufragar a cidade que ninguém mais tinha coragem de defender, depois de terem perdido aquele em quem punham toda a esperança de salvação. Joséfo, para persuadi-los de que só pensavam neles, disse-lhes que era mais para o bem deles do que o seu, que ele queria se retirar, porque sua presença ser-lhes-ia inútil se eles não fossem aprisionados. E se o fossem, de nada lhe serviria morrer com ele. Se ausentasse, ele poderia reunir grandes tropas na Galiléia e obrigar os romanos a abandonar o cerco. O desejo de se apoderar da cidade os fazia dobrar os esforços, e eles desanimariam quando soubessem que não mais poderiam fazê-lo. Não somente o povo se convenceu com estas razões, mas insistiu ainda mais. Os moços e os velhos, as mulheres e as crianças, banhados em lágrimas, lançaram-se-lhe aos pés e, abraçando-lhe os joelhos, com soluços e gemidos, rogaram-no que ficasse para correr o mesmo risco que eles. Eu não saberia imaginar o que os levava a rogar de tal modo. Talvez porque desejavam também salvar-se, mas penso que talvez eles imaginavam que, enquanto eu ficasse com eles, preservá-los-ia de tão grande perigo.
Joséfo já estava comovido pelo extremo amor de todos aquele povo por ele, considerando que, se ficasse voluntariamente, não se poderia duvidar ter ele consentido em seus pedidos e rogos, mas se ao contrário, depois de se ter recusado, eles o obrigassem a ficar, ele seria quase como um prisioneiro. Resolveu então fazer o que lhe pediram, pondo sua força principal no desespero em que os via e que os tornava capazes de tudo empreender. Ele disse-lhes que chegara o momento de combater mais corajosamente do que nunca, pois não lhes restava nenhuma esperança de salvação, e que nada era mais glorioso do que preferir a honra à vida, morrendo com as armas na mão, depois de ter praticado atos de valor tão extraordinários que a posteridade jamais havia de esquecê-los. Assim falou e procurou passar as palavras aos fatos. Deu um assalto com os mais corajosos de seus soldados e repeliu a guarda romana. Atacou as trincheiras, chegou até o acampamento, derrubou as peles debaixo das quais os soldados se agasalhavam e incendiou-lhes os trabalhos. No dia seguinte, e em outros 2, fez a mesma coisa. Continuou ainda por vários dias e noites a agir com semelhante energia, sem que tão extraordinários esforços pudessem esgotá-los. Vespasiano, vendo os prejuízos que os romanos recebiam desses ataques, porque tinham vergonha de fugir diante dos judeus, e mesmo quando vencessem, não os poderiam perseguir por causa do peso de suas armas, o que fazia com que eles tivessem sempre grande vantagem nos assaltos. Antes de entrar na cidade, proibiu aos seus soldados combater com aqueles desesperados, que só procuravam a morte, porque nada é mais temível do que o desespero, e o verdadeiro meio de lhes enfraquecer a impetuosidade é impedir que o fomentem, como fogo se apaga quando não se lhe dá material para consumir. Além de que os romanos não faziam a guerra por necessidade, mas somente para aumentar seu império, e para obter vitórias uniam a prudência ao valor. Dessa forma, esse sábio general contentou-se em lhes atirar continuamente flechas, dardos e pedras, por meio dos árabes, dos sírios, dos fundibulários e das máquinas. Os judeus, embora muito oprimidos e atribulados, em vez de se espantarem e de recuarem, avançavam com incrível coragem para travar combate com os romanos, e nenhuma luta poderia ser mais obstinada do que aquela. Fim da leitura de hoje. Obrigado pela presença. Que Deus vos abençoe. Deles um bom final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 24/2/2023, e foi muito bom tê-lo aqui por companhia. Te espero na próxima leitura. Shabbat Shalom.